Bora, galera, direto para São Paulo agora, hein? Nós vamos ter um jantar lá mais tarde, lançamento da revista Perfil. Esse mês, Bruna Velar é a capa e tem muita gente que joga o jogo de gente grande. A gente vai estar lá também e você vai conferir tudo. Vem com a gente, bora! 18h30 e já estamos em São Paulo. Na verdade, já estou saindo aqui do hotel em direção ao restaurante, ao local do evento, e você vai acompanhar tudinho. Vamos embora! Vamos lá, aqui em São Paulo é diferenciado. Se eu te dar uma dica, quando você encontrar alguém vendendo paçoca, qualquer coisa que seja no sinal próximo à Faria Lima, eu te oriento a não parar. Por quê? Porque uma paçoca aqui custa R$300, é isso mesmo. R$300 uma paçoca. Aqui é uma proposta. Tem todo o storytelling. Então por isso que eu tô te orientando a não parar. Se você parar, você vai comprar a paçoca por R$300. Me ofereceram por R$300. Mas o cara sabe como é que foi a história dele? Como é que ele parou fez de seguinte, olha, eu fiz pagar quanto é a paçoca. Vou te dar o dinheiro. Fui tirar o dinheiro e falei, não, eu prefiro no Pix. Anota aí o telefone e o número do meu Pix. Anotou e aí começou a história. Eu quero estudar medicina, a faculdade de medicina todo mês é 13.400 e alguns pouquinhos. E eu atuo não vendendo paçoca, eu atuo contando para as pessoas a minha história, meu sonho, e pedindo para elas colaborarem. Pode ser com 300, com 200, com 100, ou o que Deus colocar no seu coração. Eu disse assim, beleza, você me dá paçoca não, vou colocar um valor para você aqui. Parte 2 ainda da paçoca de R$300. Sabe o que aconteceu? Esse cara contou a história, você já sabe disso. Só que no final, quando ele viu a minha reação sobre o preço que ele aplicou à paçoca, ele simplesmente fez o quê? Ele se calou. Ele o quê? Ele bancou. É isso. Quando ele se cala, ele tá dizendo o seguinte, eu vou bancar aquilo que eu disse. Eu não tenho que me explicar, eu não vou retroceder, eu não vou repensar o que eu falei. Eu vou bancar. Dantes, qual é o fundamento disso? Onde é que isso se aplica à liderança? Que tem muito líder que não banca a sua decisão. Até conta uma história, tem uma narrativa, impressiona, tem um posicionamento, mas não banca as suas decisões com o time. E essa incongruência vai gerar o quê? O que eu chamo de dessensibilização à autoridade. As pessoas perdem, caramba, a sensibilidade à autoridade. Aquele cara, a voz já não tem peso. Então o vendedor de paçoca de R$300 me ensinou mais uma coisa. Eu vim aqui no meio do evento compartilhar com vocês. Tem que bancar. Que é outro exemplo mais profundo, presta atenção. Teu colaborador chegou atrasado um dia, você ignorou. Você ignorou, mas o cérebro dele não ignorou. Aliás, todo mundo que estava ao entorno, o resto do time também não ignorou. Acontece no segundo dia, você de novo ignora. O cérebro dele não ignora, e quando não ignora significa que valida. Ele começa a entender como as coisas de verdade funcionam, e o time também. Por quê? Porque não tem consequência à ação, ao atraso dele. Isso significa que, a partir daí, tudo que você fala, tudo que você diz, tudo que você lança, tudo que você profere, perde a força, a tua autoridade vai lá embaixo. É a dessensibilização à autoridade. E é também como uma mãe que passa o dia com o filho dizendo, menino, eu vou te bater. Menino, para com isso. Menino, eu vou te colocar de castigo. E nunca coloca. Sabe o que acontece? O menino continua ignorando. Perde a autoridade, dessensibilização, a autoridade do líder. Fica ligado para ver se isso não está acontecendo no teu time, na tua carreira aí. Deixa eu trazer um insight aqui importante, que é essa capacidade de, às vezes, se colocar num ambiente que você, na verdade, não quer se colocar. Parece meio confuso, mas eu tô falando de mim, talvez sirva para você. Às vezes a gente entende que um certo ambiente, num certo tempo, um certo lugar, com um certo tipo de gente, faz todo sentido para esse futuro que a gente quer, pro próximo passo do negócio, pra tua empresa, pra tua carreira, qualquer que seja. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse entendimento e deseja, o fato é que às vezes a gente se comporta por medo, receio, qualquer que seja, ou por zona de conforto, é de maneira contrária, não se obrigando a estar. E a palavra é essa, se obrigar, obrigando a estar. Eu tô hoje no evento aqui, vocês estão acompanhando, mas esse insight eu queria trazer, por quê? Porque por mais que eu saiba que faz sentido, tô aqui em São Paulo, no meio de gente, enfim, com resultado, com história de vida, mas o fato é que algumas vezes eu não quero me colocar nesse ambiente.
por qualquer que seja o motivo, quaisquer que seja o motivo. E talvez isso aconteça com você. Então, o que eu quero frisar aqui, lidere a si pessoas e ambientes. Liderar a si é também isso, é se obrigar-se a estar em lugares num tempo determinado, com gente que você não conhece, porque você entende que aquilo é importante e é a ponte, o elo, talvez, para o próximo passo, próximo nível, para a tua corporação, para a tua organização, para a tua carreira. Pensa nisso, e eu lembrei disso porque eu vivenciei isso. E aí você precisa, talvez, aplicar isso na tua vida também. É o que serve para você. Vamos lá, parte 2 do Inside. Tá bom aqui? A luz, presta atenção. Também não quer dizer que todo mundo que está num ambiente que você entende que é certo, que faz sentido para o teu futuro, que vai levar você blá 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 ao próximo nível, também não significa que todo mundo que está ali tem que fazer parte do teu futuro. Essa é a conversa fiada. É você generalizar também. Então, você está complicando. Não, estou dizendo que mais do que nunca o líder, antes de liderar ambientes e pessoas, tem que liderar assim. Você tem que ter discernimento e equilíbrio para entender que você tem que se obrigar a estar em alguns lugares, mas que mesmo estando nesses lugares, não é todo mundo que vai fazer sentido ou parte desse futuro que você deseja. Então, é equilíbrio. No final do dia, o líder tem que olhar para dentro, para suas tomadas de decisões e ter equilíbrio, e ponderar e tomar decisão mesmo, pagar o preço. Mas fica com esse insight que é a parte 2, senão você acha que todo lugar que você tá, todo mundo que tá naquele lugar que você tá, que faz sentido pro teu futuro, você tem que carregar. Não é isso. Se liga, hein? Pessoal, nós estamos aqui com o Paulo, CEO da revista Perfil, nesse grande evento aqui. Eu não posso perder a oportunidade, queria que você fizesse uma correlação. Como é a importância dessa marca pessoal, construção de marca pessoal, network, para esse líder, gestor empresário, para ascendência já na carreira do negócio, Paulo? Com certeza, hoje tu tem que se posicionar, né? Eu acho que a Perfil te dá isso, te dá essa autoridade. Quando a gente convidou o Marcos para fazer parte também, com propriedade da revista Perfil, tem uma coluna, um artigo trazendo conteúdo. Então a pessoa precisa se posicionar, mostrar quem ele é, botar a cara a bater. A gente vê grandes cases de sucesso, como temos João Adib, tem o velho da Van, que foi capa também, né? Da revista agora recentemente. Pessoas que botaram a cara de fato, né, a bater, digamos assim, e hoje são referência em varejo e em outros ecossistemas também. Então, justamente, tem que se posicionar. Fala para líder e gestor empresário. Eu fui executiva por décadas. Nossa, carreira executiva. Aham. E aí eu tive uma breve passagem como headhunter de C-Level, muito breve, e ali eu entendi que as pessoas não sabiam se vender. Nossa, e que muita gente total. boa estava perdendo posição pra gente que não era tão boa, mas se vendia, se valorizava, era encarada, vista como uma autoridade. E eu comecei a ajudar executivos a se... sem mentira alguma. É só pegar toda a trajetória, tudo que tem de competência, de habilidade, característica, estruturar o universo de marca pessoal, território de marca pessoal, botar aquilo numa caixinha, sim, botar numa caixinha, porque quando a gente se define, a gente se limita, mas a gente é compreendido. Total. Tá fazendo muito sentido para mim, hein? E aí eu comecei a ajudar executivos, empresários, cúpulas, já foram 800, Nossa, 15 parabéns. mil alunos. E tem muito mais coisa, né? Parabéns, parabéns. Mas o meu trabalho é fazer os clientes estarem alinhados com seus objetivos de vida, de carreira e de negócios e de comunicação e posicionamento. Então eu consigo pegar, entender o teu próximo passo e estruturar essa narrativa para que você catalise, né, pegue, chegue nesse momento aqui, desse ponto A ao ponto B de uma forma mais rápida, sem precisar ir atrás. O mercado vem atrás de você porque te compreende. Então, o meu trabalho é estruturar carreiras, é estruturar narrativas, sem nenhuma mentira, só com verdade. O que você acredita que é você, nesse estudo teu, nessa tua jornada, você identificou que é o principal ponto ali que às vezes trava alguém? É o não se conhecer? É uma limitação específica? O que você identificou que talvez as pessoas possam identificar agora também, que são líderes e gestores empresários? Tem gente que é incrível e tem aquela modéstia, né, de, mas eu vou falar. Tem alguém que vai precisar desse conhecimento? Sim, tem alguém que precisa desse conhecimento. Legal. Né? E uma outra questão que eu vejo muito é as pessoas não conseguirem se definir. Elas são generalistas, especialistas em algumas coisas, mas elas não conseguem escolher o que é um território, o que é uma linha editorial. Então, o medo de se posicionar acaba fazendo essas pessoas ficarem muito... Pô, esse cara, essa profissional, essa mulher é incrível, mas o que ela faz? Eu posso contratar? Total. Ela é cara? Ela é barata? Qual é o serviço que ela entrega? Qual é o produto? A pessoa não entende. Então, ela até admira, acha legal, mas ela não contrata. Aí contrata um concorrente e você perdeu o negócio porque você não se posicionou. Então, é uma falta de conseguir se compreender e entender o que tem em você já que vale a pena comunicar com consistência.
É olhar pra dentro mesmo e ver tudo que já tá aí. Claro que tem muita coisa que a gente tem que desenvolver, mas a gente tá pronto. Então é uma questão de estruturação, de arquitetura de marca pessoal, escolha. Então é isso pra mim, é uma modéstia às vezes e muito também da falta de escolha, de definição. É isso. Muito bom. Vamos lá, eu tenho uma afirmação aqui, você pode concordar ou discordar, que é a seguinte: às vezes o pior que pode acontecer por um líder é sentar numa mesa num tempo que não era dele. Antecipar um tempo de sentar numa mesa, porque talvez pode queimar o cartucho que ele vai se arrepender no final. E a gente está falando de um evento, de conexão, de network, dos empresários, gestores, etc. O que é que você acredita, óbvio, com a tua caixa como especialista, quanto é verdade essa afirmação ou não? Quanto é benéfico, às vezes? Network é importante, mas às vezes pode atrapalhar ele se precipitar. Se eu sentar numa mesa, quem pode resolver a minha vida, mas não tendo essa definição, não tendo essa clareza da tua vida. Pode contrariar também, tá? Então, Vambora! eu não concordo. Boa! Porque eu não acho que a vida seja linear. E eu acho que a gente não tem que dar... Não existe 101%, mas você não tem que estar 101% pronto para pegar aquela posição. Eu acho que habilidades, né, técnicas, hard skills, a gente desenvolve. Mas são as human skills, as soft skills, né, o alinhamento cultural com aquela empresa, com o seu propósito de vida, com a sua liderança direta, com a companhia, que te faz brilhar ou não naquela posição. Então eu não acho que a gente tenha que chegar pronto, a gente nunca tá pronto. A gente tem que estar maduro, a gente tem que estar alinhado. E a gente tem que ser transparente. Essa competência me falta, eu a vou desenvolver. Mas eu tenho isso para entregar enquanto eu desenvolvo essa competência. Então eu acho que esse ambiente aqui tem muita gente boa, cara, na prateleira do mercado. Carioca, né? Cara, vambora. brother. A maioria é cara mesmo. Vamos lá. Se bem que a gente tem no Brasil e Portugal também, mas vamos lá. Opa! Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. Tem muitos concorrentes muito bons, meus. E aí o território, que é brand, muita gente manda muito bem, faz muito bem. Mas quando eu posiciono os meus valores, os meus hábitos, as minhas crenças, as minhas rotinas, né? As minhas características. Você viu que? Você nem viu, né? Mas tem um monte de cliente meu aqui. As pessoas chegam sabendo quem eu sou, elas me contratam sabendo quem eu sou. Outros podem preferir um concorrente. E tá tudo bem. Mas não tem quebra de expectativa. Quando a gente se coloca como marca, a gente mostra fortalezas, forças, mas também todo mundo tem fraqueza, tem vulnerabilidade, tem características. Eu não sou a pessoa disciplinada que corre todos os dias. Você também não, né? Eu não. Fique claro, ninguém tá vendo, né? Fique claro, sem conversa fiada, que já me conhece do Rio. Me chamar para um vinho, eu vou correr por quê? Porque eu preciso estar saudável. Mas eu não sou. Se isso é algo que conecta com uma pessoa antes do território, do estilo de vida, eu não sou essa pessoa que tem esse estilo de vida. Então, quando a gente conta quem a gente mostra o nosso universo, a gente se conecta não só pela entrega, mas por essa humanidade, por essa conexão. Perfeito. Então, assim a gente consegue catalisar, pegar posições, porque o CPF é contratado. Perfeito. Total. Então, eu não sou contra a gente dar umas puladas, assim, Perfeito. sabe? Não precisa ser tão linear. Última afirmação. Você é o que comunica, tudo em você comunica. Concordo, plenamente. Pô, concordamos. Pra cara, vamos encerrar concordando, hein? mas nós temos que ser intencionais, porque nem tudo que a gente tem é bom e corrobora com os nossos objetivos de carreira, de negócios. Então a gente tem que ter consciência disso e esse meu trabalho. É pegar tudo que a gente é, o ser, estruturar no parecer e onde aparecer. Tá todo mundo, chega pra mim, eu quero ir pra rede social, eu quero ir pro LinkedIn, eu quero ir pro Instagram, eu quero ir pro YouTube. Aí eu fico assim, você... Mas o que você quer comunicar? Então, acho que para finalizar, acho que a mensagem é a gente tem que compor a nossa música, não é só fazer barulho na rede social, porque barulho já tem muito, né? Insights principais. Você sempre consegue tirar proveito das situações, por mais desconfortável que seja, ou por mais favoráveis ou desfavoráveis que seja, você consegue, de maneira intencional, tirar proveito. Ainda que seja com insight, aprendizado, relação. Hoje, por exemplo,
falei com algumas pessoas, poucas pessoas, mas falei com algumas pessoas. Essas pessoas me lembraram de coisas que eu já sabia e também fizeram com que eu despertasse para coisas que talvez eu nunca tinha olhado. E isso é importante. Eu acabei, acho que, de avançar o sinal, talvez até tomar uma multa. Então, aquilo que eu disse de colocar em ambientes, ainda que você se sente desconfortável, saber filtrar. O segundo ponto é que eu soube filtrar. Eu filtrei hoje aquilo que eu ia ouvir, porque eu não conhecia as pessoas. Então, as pessoas que me apresentaram, eu ouvi a todas. Você tem que ouvir a todas. Porque isso é construção de repertório, caramba. Então, toda experiência, toda fala gera uma experiência, todo o ambiente gera uma experiência, uma sensação, e isso vai construir repertório. E você, como líder, precisa construir repertório. Então, se eu não me coloco nesse ambiente, se eu não me coloco nessa condição, não me exponho, eu não construo repertório. Então, às vezes, o que está faltando para você é construir repertório. Uma pessoa também que falou sobre brand, marca, etc., ela falou algo muito interessante. Algo como se nunca é um jogo linear. O caminho nunca é linear, nunca é do ponto A para o ponto B, porque eu disse assim, talvez um líder, um gestor, um empresário, está numa mesa antes do tempo, pode ser que ele se exponha o seu despreparo, e ela disse, cara, não, porque não é um jogo linear, são vários pontos de contato, então eu acho que vale muito a pena você se expor. E isso aí também me despertou, abriu os meus olhos, porque foi contra aquilo que talvez eu vim já me predispondo a acreditar. Olha, não queima cartucho, você não está preparado para estar nessa mesa. E ela disse, não, cara, não é uma jornada linear, você nunca sabe. Então só de ouvir isso já valeu para mim. Então se exponha mais, ok? Construa repertório, e o jogo de sucesso não é um jogo linear. A gente está, óbvio, trazendo conteúdo de vida real, jogo limpo, transparente, como deve ser. Então, se você acha que isso acrescenta na tua vida, para liderar assim pessoas e ambientes, mudar o teu destino, da tua organização, fazer a tua equipe produzir mais, enfim, quer saber sobre como liderar pessoas, mover as pessoas do ponto A para o ponto B, sem conversa fiada, então me segue, se inscreve no canal e acompanha a gente.